tá recheado de mulheres incríveis. Bom, eu adoro, né? Eu acho que a mulher, ela tem, assim, feito coisas diferentes, cada dia mais e mais e mais e mais. Principalmente agora na pandemia, eu tô em vários grupos de mulher ali. Gente, a gente vê que as mulheres estão a 1000 por hora. E eu fiz um convite para 2 amigas, eu nem imaginei que elas fossem aceitar, porque é um assunto que nos deixa um pouco menos confortável do que o normal. A gente vai falar de adolescentes e principalmente naquela hora que chega a hora dessa transição em que a gente precisa de uma super ajuda. E essa ajuda quem pode dar é uma ginecologista. E por isso a gente chamou a doutora Flávia Henriques, que ama as adolescentes e que tem tido maior sucesso com elas, porque é uma fase, eu não diria chata não, nem complicada, nem de aborrecência, eu diria que é uma fase linda, mas desafiadora, né, meninas? Tudo bem, Flavinha? Tudo bem, eu aqui de novo, né? Que bom, ainda bem, né? E também a Josi. A Josi tem 2 meninas, né, Josi? Isso. Uma de 14, né, a Letícia, e a Emanuele de 17. 2 adolescentes, em plena adolescência. Isso aí. Isso. Legal. E tem a Cid, que tem a Clarinha. É isso, a Clara tem 9 anos. Tá na fase da transição ali, para adolescência, né? Começando. Pois é. Eu vou começar com uma pergunta bem básica para vocês. Como é que foi levar as meninas no ginecologista, Josi? Na verdade, não levei ainda. Viu? Já puxei de orelha aqui já. Por quê? Viu? Então, e é isso, Flávia. Essa é uma super realidade. E ela vai te dizer por quê. Sim, porque assim, elas têm medo, têm vergonha, assim, sabe? Na verdade é pura vergonha, sabe? Não tem a intimidade de... Elas são muito retraídas, 2. E essa foi uma questão de não ter levado. E até por não ter alguém que eu pudesse, assim, ter a confiança de tratar só com adolescentes. Porque geralmente ginecologista é para mulheres, né? E assim, não tem aquela pegada ali de conhecer o adolescente, né? Ter aquele papo mais cara a cara com elas, né? E é isso que eu não levei ainda, né? Mas assim, elas têm bastante dúvidas sobre a intimidade da mulher, né? Sobre várias pontinhas. Isso acontece muito, né, Flávia? Muito, muito, porque as meninas, elas são muito tímidas nessa idade, né? Elas têm vergonha de perguntar, às vezes até em casa, né? Então imagina dizer que vai para um médico para fazer perguntas ou exame. E na verdade, assim, a primeira consulta, a gente normalmente não faz exame nenhum. É mais para troca de ideia, para conversar, para responder questões, né? Responder dúvidas. E normalmente numa primeira vez, num primeiro contato, a gente nem examina para deixar ter aquele entrosamento, para ir se soltando. E eu noto muito que, às vezes, na segunda consulta, quem tem 16, 17 anos, daí já vai sozinha, já se pergunta mais, se solta mais. Claro, de 12, 13 anos é difícil ir sem a mãe, né? E até é bom ir junto porque a mãe tem uma série de dúvidas para perguntar. Mas depois, as que são um pouquinho já mais da adolescência tardia, já começam a se soltar mais e tirar as dúvidas, mas realmente é difícil porque elas têm uma timidez e, né, e aquela barreira de, mas eu tô indo no médico por quê? Se eu não tô sentindo nada, né? Mas realmente é para isso. Até quando elas tinham lá seus 9, 10 anos, elas tinham vergonha de ir no pediatra porque justamente por isso, tinha que tirar a blusinha para examinar tudo. Ela disse, mãe, não quero isso. E isso a Cid pode falar, né? Porque a Clarinha tem 9, né? Como é que está sendo esse momento de vocês? Então, assim, eu procuro
tentar esclarecer algumas, às vezes, dúvidas que vêm. Na faixa etária que ela está, quando eu tinha essa idade, então os pais naquela época não tinham essa abertura, né? Era tudo muito segredo, um lado assim que não podia ficar mexendo muito, falar muito. E eu não quero isso para ela. Então eu quero assim, porque a tendência é cada vez mais a coisa fica mais aberta. E as informações às vezes chegam distorcidas. E às vezes assim com uma certa malícia. E na verdade não é uma coisa muito natural. Hoje eu vejo que é assim, mas com certeza para ela não é. Ainda é um mundo muito desconhecido, porque até então ela está na fase de criança. Mas justamente esse momento que ela vai agora para a transição para a adolescência, que eu já queria que ela começasse a ter essas informações mais esclarecidas, né? Para não ter aquele medo, aquela insegurança de perder falar algumas coisas que está sentindo, né? Então isso é importante. Então daí até pergunto até se quando é a fase que começa realmente, que seria interessante procurar a ginecologista, né? Então, eu sempre oriento que busque a ginecologista quando a menina começar a menstruar, tá? Que isso é em torno ali dos 10, 11 anos na maioria das vezes. Sim. As meninas hoje em dia estão menstruando um pouco mais cedo, não sei as tuas filhas se foi nessa faixa etária. Foi com 12 anos. Isso, Em geral, dos 10 aos 12, elas menstruam, porque está acontecendo mais cedo, assim, um pouco mais precoce. Então, assim, quando começar a menstruar, né, é importante já buscar. Eu tenho algumas meninas que elas vão até antes, porque elas começam a sentir um pouco de cólica, a mama cresce, fica um pouquinho dolorida, né, pelo desenvolvimento mamário. Então, eu já tive pacientes que procuraram, as mães, né, levaram as meninas até antes de menstruar, por conta desses motivos. Mas a partir da primeira menstruação é interessante já fazer um acompanhamento. Certo. Ótimo. Porque eu acho que depois, quando pula essa fase, né, no caso das suas meninas, foram deixando, daí vai deixando, daí vai deixando e acaba deixando, né? E aí vai só procurar, talvez, já quando é adulta, né? Ou quando vai casar, alguma coisa assim, ou quando quer tomar um anticoncepcional, né? Até elas não têm problemas com ciclo menstrual, é bem regulado o ciclo delas, né? Por isso que eu nunca procurei. Disse, então tá normal, não tem porquê, né? Mas agora tô pensando até em procurar realmente porque a Letícia, de 14 anos, tá com muita cólica, assim, sabe? Até hoje, ontem e hoje ela tava sofrendo com muita cólica, assim, de tomar remédio não aliviar, botar bolsinha quente também não aliviar. Isso é bem comum, porque quando elas começam a menstruar, normalmente os ciclos são anovulatórios, elas não ovulam nos primeiros meses, assim. Então a cólica ela não começa já de cara, mas à medida que os ciclos vão ficando ovulatórios, aí a cólica começa, e aí é que começa a incomodar. Né? E aí da cólica pode dar dor de cabeça, né? Pode dar outros sintomas, mas é por causa do começo dos ciclos ovulatórios, então por isso que começa a cólica. Ou até também, como você falou, uma das nossas entrevistas, é bom saber se não tem algum outro problema, né? Um ovário policístico, alguma coisa assim, né? Quando a cólica é muito intensa, né? Que atrapalha as atividades da menina do dia a dia, tem que faltar aula na escola, né? Alguma coisa mais intensa, a gente precisa realmente investigar, né? Mas nessa fase de ciclo ovulatório, a grande maioria tem um pouco de cólica no primeiro dia, né? E aí medica, passa. Mas quando é realmente alguma coisa mais intensa, tu falou, né, que tu chegava até a desmaiar às vezes, né? A minha era horrível, não podia ir pro balé, não podia ir pra escola, não podia fazer nada, era horrível. Então, aí isso não é normal, não é saudável e tem como controlar isso, né? Ô Cid, você já conversou com a Clarinha sobre menstruação? Um pouco, não muito assim a fundo, porque a criança nessa faixa etária não dá para se prolongar muito com muita explicação, dependendo do assunto, né? Mas assim, mais um pouquinho, ela tá meio que começando a... Porque existe, né, as amiguinhas da escola, né? Às vezes anda com uma criança mais velha, né? Às vezes tem uma que menstrua mais cedo que as outras e aí conta, né? E aí vai contando o que aconteceu. Até, inclusive, a minha experiência de quando eu era menina, né? Antes de eu menstruar, uma coleguinha aconteceu com ela e ela veio, assim, apavorada, né?
você sabia que acontece e tal? Então, assim, da maneira que ela me contou, eu não quero isso pra mim, o que eu vou fazer? E aí eu não podia falar isso com a minha mãe, não podia perguntar, porque eu chegar em casa e dizer, poxa, mas ela falou uma coisa tão íntima e eu vou falar pra minha mãe não tinha essa abertura, tadinha, porque na época dela, pior ainda, né? E com isso, falando em cólica, eu tive muita cólica, que na época que eu decidi ter filhos, eu tive muita complicação. Eu levei 10 anos para conseguir engravidar, até descobrir o que eu tinha. Mas isso eu acredito hoje que já vinha lá da adolescência, da minha, né, quando mais nova, porque eu tive uma endometriose de um grau muito altíssimo. Então eu tive que fazer cirurgia e tudo mais para poder me preparar para ter uma gestação tranquila e conseguir engravidar, na verdade, né? E mesmo após eu ter tido meu primeiro filho, depois eu tive novamente endometriose, problemas de novo. Então, assim, minha saúde em outros aspectos, ok, mas nessa parte, assim, foi bem complicada. E eu acredito que, de repente, se eu tivesse ido antes, procurado, né, quando mais nova, talvez poderia ter contornado um pouquinho, dado um pouquinho mais de qualidade, porque eu chorava de dor, tinha muita cólica, de se jogar às vezes no chão, assim, eu não aguento mais, sabe? Então, é importante, eu acho que mesmo, realmente, né, desde cedo, ter esse acompanhamento. E uma coisa que acontece é que, assim, tem ali um intervalo, porque normalmente os pediatras, eles atendem até 13, 14 anos, e aí depois de 14 anos não atende mais, porque já não faz mais parte da área deles. Sim. E daí tu vai levar em quem, né? Em quem que eu vou levar, porque o pediatra não atende, mas também o médico clínico geral já não é, né? Vou levar uma menina de 15, 14 anos num clínico para falar que tá com cólica. Então fica realmente essa lacuna às vezes, né, de tu não saber quem vai procurar, né? Mas eu acho bárbaro que tu tenha se interessado por esse assunto, né, Flávia? Porque realmente existe, aí você tá vendo, né, que realmente as mães, eu sei porque a gente tem muitas amigas, acho que, né, a maioria das nossas amigas, né? Muitas meninas. E realmente existe essa lacuna. E eu acho que se você desde cedo tem uma relação de confiança com o teu ginecologista, isso é muito legal. Tua menina vai casar daqui a pouco, né? Tá na hora de levar, já passou, né? E depois, por exemplo, no caso da Josi, ainda vai ter mais a primeira relação, o anticoncepcional, porque daí vem toda uma, né? Outra e fase, depois, né? Se você se conecta, né, com o ginecologista, depois vem a primeira gravidez, vem toda a fase do desenvolvimento da mulher, que tu vai ter aquele médico de confiança que vai estar te acompanhando, vai saber o teu histórico, né? Que é muito mais fácil, assim, até para o médico mesmo, quando tu já tem um histórico, já conhece a pessoa, é mais fácil de tu entender, de tu tratar. Sim. Então é importante, sim, que tenha uma conexão, né? E essa conexão tem que ser assim, os dois têm que estar à vontade, né? Porque também o médico às vezes se sentir desconfortável porque a menina é nova, alguns médicos homens, né? Até preferem não atender, Até preferem não atender. E então tem que ser dos dois lados essa relação, né? Ô Josi, qual que você acha que é a maior dúvida, assim, das tuas meninas? Em relação a absorvente interno, né? Elas não sabem se elas podem usar ou não, porque as duas são virgens ainda, né? Sim. Então, isso é uma pergunta bem frequente. O absorvente interno, o pequeno, tá? O mini, pode ser usado, não tem problema. O que não pode ser usado por quem ainda é virgem é aquele coletor menstrual, que hoje em dia muita gente usa, é super prático, porque não dá alergia e é reciclável. Aquele tem que ter tido relação. Mas o absorvente íntimo, se for o mini, né, aquele menorzinho, não vai ter problema, não vai machucar, não vai fazer nenhuma lesão, não. Certo. Tá? Até esse coletor íntimo aí, uma amiga minha, ela até tinha falado que a filha dela queria usar, né? Mas a menina também era virgem e ela não sabia. Ela falou que até ia procurar uma ginecologista para ver se a menina poderia usar ou não, né? Esse não dá, porque daí tem
tem que introduzir o copinho. Ele é um copinho, né, de silicone, ele é hipoalérgico, mas aí aquele tem que fazer a introdução, então realmente não dá. O mini daí não tem problema, né, o absorvente mini. Legal saber. Eu adorei esse bate-papo, amei, né? Gostaria até de convidá-las outras vezes para estarem aqui, né? A doutora Flávia Henriques também sempre super disponível. É tão bom, né, Flavinha? É tão bom, eu adoro, porque a gente realmente tem um feedback muito interessante dos nossos telespectadores, das nossas seguidoras, né? E quem sabe a gente pode falar numa próxima vez sobre menopausa precoce, que também acontece bastante, né? Ali o pessoal entre 40 e 45, né? Que não é para ter, mas já entrou, acaba acontecendo, né? E quem sabe a gente pode então trazer outras amigas aí junto com vocês para bater esse papo. Obrigada, Josi. Nada, obrigada pelo convite. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada pelas informações. Você não precisa nem falar, né, da paixão que eu tenho, né, Prazer gente? estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada. É isso aí. Nós tivemos então esse bate-papo aqui sobre adolescência com a doutora Flávia Henriques. Ela é ginecologista, apaixonada e especializada, tem buscado cada vez mais se especializar justamente para isso, para atender essa faixa etária que é tão linda e que precisa de tantos cuidados.